Boa tarde, pessoal. Vamos então iniciar a nossa primeira aula de fato. A primeira lá, a postagem foi sobre o plano de aula aqui, então vamos começar então a estudar o nosso conteúdo lá. Né? Só relembrando aqui o livro básico, que eu sugiro lá no plano de aula como nosso livro texto, e alguns outros livros, e chamando atenção aí para o livro do Moisés. Vamos falar sobre um pouco do método científico, né, de onde surgiu a física em si. Então a humanidade ela sempre manifestou curiosidade sobre o mundo ao seu redor, desde os primórdios. Documentos registrados buscam-se caminhos para impor uma ordem na descontentamente diversidade de eventos observados. Então, a ciência é um processo de busca dos princípios fundamentais e universais que governam as causas e os efeitos do universo. Então, o processo da ciência é baseado em construir, testar e conectar modelos ainda não estabelecidos, num esforço para descrever, explicar e prever a realidade. Então, o processo envolve hipóteses, repetições de experiências e observações, e novas hipóteses são criadas. Né? Então, o critério primordial para a determinação do valor de um modelo científico é a sua simplicidade, a sua capacidade de fazer previsão de forma correta ou explicar observações considerando um espectro amplo de fenômenos. Então, hoje considera-se que a ciência é dividida em campos separados, embora essa divisão tenha ocorrido apenas no último século. A separação de sistemas complexos em categorias menores, que podem ser estudadas mais facilmente, é um dos grandes êxitos da ciência de uma forma geral. Então, a física é a ciência do exótico e da vida do cotidiano. No exótico, no extremo exótico, aí nós temos aí os estudiosos em buracos negros, né, que sobrepõem a imaginação, a fantasia daqueles que estudam essa linhagem. Né? Já na vida cotidiana, nós encontramos engenheiros, músicos, arquitetos, químicos, biólogos, doutores em outras profissões, lidam atualmente com assuntos tais como transferência de calor, escoamento de fluidos, ondas sonoras, radioatividade, tensão em construção, na execução diária de seus respectivos trabalhos. Né? Perguntas incontáveis sobre o mundo podem ser respondidas com o conhecimento básico da física, como por exemplo, por que um helicóptero tem dois rotores? Por que astronautas flutuam no espaço? Por que relógios se atrasam? São perguntas que o conhecimento básico de física traz esta resposta. Né? Então, os primeiros esforços registrados na tentativa de organizar sistematicamente o conhecimento sobre o movimento vieram da Grécia clássica, no sistema de filosofia natural proposta por Aristóteles, aproximadamente aí 384 a 322 a.C. As explicações dos fenômenos físicos eram deduzidas partindo de hipóteses sobre o mundo e não das observações de experimentos. Né? Por exemplo, uma hipótese fundamental era de que toda a substância tinha um lugar natural no universo. O movimento era o resultado da tentativa de uma substância alcançar o seu lugar natural. Então, a concordância entre as deduções da física aristotélica e os movimentos observados ao longo do universo, além da falta de experimentos que pudessem destruir as ideias da física antiga, foi responsável pelo fato de a visão grega ser aceita durante quase 2000 anos. Foi então o cientista italiano Galileu, aproximadamente 1564 a 1642, cujos brilhantes experimentos sobre o movimento estabeleceram de uma vez por toda a absoluta necessidade
da realização de experiências da física, que deu início à desintegração da física aristotélica. 100 anos depois, surge Isaac Newton e generaliza então os resultados das experiências de Galileu em 3 leis do movimento que tiveram êxito espetacular. O reinado da filosofia natural de Aristóteles havia então terminado. Então, a realização de inúmeras experiências durante os 200 anos aproximadamente seguintes trouxe uma avalanche de descobertas e levou uma série de novas perguntas. Isso inspirou então o desenvolvimento de novos modelos em busca de explicações. Ao final do século XIX, as leis de Newton para os movimentos de sistemas mecânicos unificam-se às leis igualmente notáveis de Maxwell, Joule, Carnot e outros para descrever os fenômenos do eletromagnetismo e da termodinâmica. Os assuntos que ocupavam os cientistas físicos até o final do século XIX estavam relacionados com a mecânica, com a luz, calor, som, eletricidade e magnetismo, que isso constitui então o que nós chamamos de física clássica, que é a física que nós estudamos na graduação. Então, o notável sucesso da física clássica levou muitos cientistas a acreditarem que a descrição do universo físico estava completa. Porém, a descoberta anos depois dos raios-x por Röntgen em 1895 e da radioatividade por Becquerel e Marie e Pierre Curie, tempos depois, parecia não se enquadrar na física clássica, ou seja, parecia ser uma física totalmente diferente daquela determinada pela física clássica. E na sequência, a teoria da relatividade proposta por Einstein em 1905 opunham-se às ideias de espaço e tempo de Galileu e de Newton. Naquele mesmo ano, Einstein então sugeriu a teoria de que a luz era quantizada, ou seja, constituída por pequenos corpúsculos, e não uma onda contínua, como admitia a física clássica. A generalização desta visão para a quantização de todos os tipos de energia é a ideia central da mecânica quântica, né? Que leva a surpreendentes e importantes consequências. Então, a aplicação da relatividade restrita e particularmente da teoria quântica a sistemas microscópicos como átomos, moléculas e núcleos atômicos levou a uma compreensão detalhada dos sólidos, líquidos e gases, e que hoje nós conhecemos isso como física moderna, né? Nós conhecemos isso como física moderna, ou seja, a física então é um produto da inteligência humana que se mantém em uma contínua construção e reelaboração. Seus princípios e conceitos foram formulados ao longo dos séculos de pesquisas e reflexão. Então, os fenômenos físicos descritos na mecânica clássica são a essência da compreensão da nossa disciplina, né? Da disciplina que nós vamos estudar aqui, que é Física 1. Então, a disciplina de Física 1 ela apresenta correlação imediata a algumas outras disciplinas, como cálculo diferencial, integral, geometria analítica e álgebra linear. Então, eu diria que considerando aí o método científico e o conhecimento científico são oriundos da física, né? Vocês são originados da física, então criatividade mais física aplicada dá então o que nós chamamos de tecnologia, né? Que nós aplicamos hoje, todos nós aplicamos hoje, né? Então, eu sugiro aí para nós termos um bom curso, que vocês dediquem a esse curso, tanto durante a aula quanto fora dela, né? Ser disciplinado, resolver as listas de exercícios, estudar pelo livro texto, leia o livro, né? E deixar aí o celular desligado durante a aula, não consumir alimentos durante a aula e evitar ausentar-se durante a aula. Se ausentar, trava o vídeo e depois você volta e assiste por completo, tá? Essa
a aula. Então, essa primeira aula, então, nós vamos falar um pouco sobre as grandezas físicas, né, um contexto histórico disso, falar sobre os sistemas de medidas é, e fazer algumas aplicações sobre essas medidas. Então, para expressar quantitativamente, né, uma lei física, necessitamos de um sistema de unidade. Do mesmo modo, para medir uma grandeza física, é necessário definir a priori a unidade na qual essa grandeza será medida. Né? Essa grandeza será medida. Então, existe uma enorme quantidade de grandezas físicas, nas quais algumas são consideradas fundamentais, sendo as demais derivadas delas, como tempo, espaço, massa, carga elétrica, são alguns exemplos de grandezas fundamentais. Velocidade, aceleração, força, potência, são exemplos de unidades derivadas. Né? Então, por razões históricas, aí, o tempo foi o primeiro quantidade a ser mensurado. Esse conceito surge aí a partir da duração do dia e da presença da luminosidade do Sol e a sua ausência à noite. Né? E o tempo tomou bastante tempo do homem para controlar essa questão do tempo através das atividades diárias da humanidade. Né? Então, o primeiro aí, relato foi sobre esse relógio do Sol, onde surgiu aí no século XVI a.C. no Egito. Né? Então, uma hora no verão diferente na hora do inverno, mais ou menos em 263 depois de Cristo, o relógio trazia na Catânia para Roma, apresentou o tempo errado aos romanos por mais ou menos 100 anos. Né? Depois surge aí a clepsydra, né, no século XV a.C., que é o pinga-pinga, né, conceituadamente chamado de pinga-pinga, foi o precursor do tic-tac dos relógios. Depois veio a ampulheta, né, a gente conhece até hoje, surge aí no século XIV na Europa, usada para marcar o tempo e eventos de sermões e aulas. Né? E o relógio de pêndulo, que surgiu aí, inventado por Galileu em 1580. Né? Que Galileu foi o primeiro a ver a importância do pêndulo. Né? Aí depois surgem os relógios atômicos. Né? O primeiro aí em 1945, com a ideia aí de Rabi, na Universidade de Colômbia, né? Baseado na ressonância magnética e do feixe atômico, né? E o outro aí, logo na sequência, em 1949, o primeiro relógio de molécula de amônia. E em 1952 surge o relógio de Césio 133, batizado com NBS-1. Né? E em 1967 definido o padrão mundial de tempo. E em 1968 surge o novo relógio de Césio 137. E em 1999 o NIST F1 traz um relógio aí que marca um erro de 1,7 partes em 10 elevado a 15, ou seja, aproximadamente 1 segundo de atraso em cada 20 milhões de anos. Né? Aqui o modelo do relógio de Césio, né? Esse modelo aqui do relógio de Césio, bem antigão. Né? Então, o segundo, que é a unidade padrão de tempo, é a duração de 9 bilhões, 192 milhões, 631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre os dois níveis do estado fundamental do átomo de Césio 133. Né? E aí, os modelos mais modernos de marcar tempo são o GPS, né? A Global Position System de GPS, né?
consequência das fontes de tempo dos satélites. Um network de 24 satélites orbitando a 20 mil quilômetros de altitude. Cada satélite tem um relógio atômico, né? E aí te dá o tempo. Né? Então, com a evolução, com isso então, surge aí a marcação desse tempo. Né? Com a evolução da humanidade e com os deslocamentos, surge o conceito de distância. Né? Aí vem a questão do comprimento no sistema métrico de medida. Surge então o sistema métrico de medida. Então, desde a antiguidade, os povos então foram criados em suas unidades de medidas. Né? Cada um deles possuía as suas próprias unidades padrão. Com o desenvolvimento do comércio, ficaram difíceis a troca de informação e as necessidades com tantas medidas diferentes. Cada povo com sua medida, então era meio complicado se relacionar. Né? Então, essa necessidade que se adotasse. Então, surge a necessidade então, de adotar um padrão de medida único para cada grandeza. Tá? Foi assim que em 1791, a época da Revolução Francesa, um grupo de representantes de vários países reuniu-se para discutir a adoção de um sistema único de medidas. Surge então o sistema métrico de medida. Metro, surge então o metro. O metro, que é a palavra vem do grego metro, que significa o que mede. Foi estabelecida inicialmente que a medida do metro seria a 10.000.000ª parte da distância do Polo Norte ao Equador, no meridiano que passa por Paris. No Brasil, o metro foi adotado oficialmente em 1928, aproximadamente. Então, o metro foi originalmente escolhido de modo que a distância entre o Equador e o Polo Norte, ao longo do meridiano de Paris, fosse aproximadamente 10 elevado a 7 metros. Então, o metro padrão hoje é a extensão do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre esse valorzão aí, segundos. Né? Então, além da unidade fundamental de comprimento, que é o metro, existe ainda os seus submúltiplos e os seus múltiplos, né? Cujos nomes são formados com seus prefixos. Então, nós temos lá os múltiplos que são quilômetro, hectômetro, decâmetro. Aí a unidade fundamental metro e o submúltiplo decímetro, centímetro e milímetro. Tá? Então, quando o homem foi à Lua, eles colocaram lá um espelho. Né? O Apolo 14, né, colocou um espelho fixado lá na Lua, né? E aí jogaram assim um feixe de laser. Né? Esse feixe indo, refletindo e retornando, então era capaz então de medir a distância aí entre a Terra e a Lua. Né? Além dessas medidas aí, né, a partir da necessidade então de troca de mercadoria, né, há uma necessidade então de quantificar as mercadorias para a troca. Né? Aí surge então o conceito de peso, que aí vem a massa, né, que é o quilograma, o padrão, o quilograma, que é a massa do protótipo internacional de quilograma. Então, um cilindro de platina com 3,9 cm de altura e de diâmetro, que é o padrão. Esse quilograma padrão é mantido na Agência Internacional de Pesos e Medidas, próximo a Paris. Então, para medidas de massa de uma escala atômica, usa-se a unidade de massa atômica, definida em termos de átomos de carbono 12, seja uma unidade de massa atômica, é aproximadamente 1,66054 vezes 10 a 27 quilogramas. Né? Aí, quilogramas. Né? Então, com isso aí, deu-se então outras grandezas surgiram, né? Outras grandezas com necessidade do comportamento da humanidade, então outras grandezas foram surgindo e foram avançando, né?
E surgiu então, com o avanço da tecnologia, surgiu outras outras medidas foram surgindo aí, né? Como por exemplo, pressão, intensidade luminosa, potência, carga elétrica, corrente elétrica, campo magnético, campo específico, calor específico, entropia e etc. Então, de certo modo, cada cultura tecnológica autônoma desenvolveu um próprio sistema de unidade, mas a interação entre a sociedade, de certo modo, impôs que existisse uma uniformização para as trocas acontecesse de modo transparente e inteligível para ambos os padrões. Então, surge a partir daí o que nós chamamos de sistema internacional de medida. São grandezas fundamentais, né? Surge então o sistema internacional de medida que são baseados em 7 unidades básicas, né? Comprimento, que é a unidade fundamental o metro, massa, que é quilograma, tempo. Segundo, intensidade de corrente elétrica, o ampere, temperatura temperatura é o Kelvin, a quantidade de substância é o mol, intensidade luminosa é o candela. Aqui na física 1 nós vamos nos atentar para as 3 primeiras unidades, comprimento, massa e tempo. As outras a gente estuda nas outras física 2, física 3 e etc. Né? Então essas são as grandezas fundamentais que aceita mundialmente, né? Toda a humanidade hoje utiliza esse sistema internacional de medida. E a partir daí tem as suas derivadas, né? Tem a frequência, força, pressão, trabalho, energia, quantidade de calor, potência, que são uma relação dessas unidades fundamentais. Né? Aqui são outras, né? Carga elétrica, potência, resistência, fluxo magnético, etc. Então todas estão relacionadas com essas unidades fundamentais. Né? Aqui outras também, superfície, volume, velocidade, aceleração, massa específica, velocidade angular e etc. Né? Com isso, então, surge uma outra necessidade, porque o homem agora começa a trabalhar com grandezas muito grandes ou grandezas muito pequenas, né? Números grandes demais ou números pequenos demais. Então surge então a necessidade de ter uma escrita mais adequada para que se tenha uma compreensão melhor. Então surge aí o que nós chamamos de notação científica. Então a notação científica, ou base 10, né? Escrever uma base 10. Então essa nomenclatura, essa notação científica é escrita de um número com o auxílio de potência da base 10, usando-se a seguinte forma, ou seja, n vezes 10 elevado a um expoente, onde esse n aqui é um número maior que 1 e menor do que 10. E esse expoente aqui é o expoente 10, né, da base 10. Então, n, aí nós temos aqui, por exemplo, 1 de Avogadro é 6,023 vezes 10 a 23, né, ou seja, o expoente 23, o nosso n é 6,023, velocidade da luz 3 vezes 10 a oitava, carga elementar 1,6 vezes 10 a 19 coulomb e assim por diante. Né? Como exemplo aqui, considere o número 52.737,00 e utilize a seguinte regra. Ou seja, primeiro localize a vírgula, né? Depois localizar a vírgula aí até o número, aí ande com essa vírgula até o número ficar entre 1 e 10. Né? Conte se o número de casas da vírgula que andou, esse será o expoente da base 10. Assim temos o número escrito dessa forma aqui, ou seja, andou com a vírgula, contou-se as casas, e aí você tem a escrita como 5,2739 vezes 10 a quarta, né? E assim por diante. Né? Quanto aos números são menores que 1, né? Seguimos exatamente os mesmos passos do item anterior, só que deslocando a vírgula para a direita. E o número de casas da vírgula se deslocou para a direita será o expoente negativo da base 10. Como por exemplo, você tem aqui 0,000821. Notação científica, você escreve ele como sendo 8,21 vezes 10 a menos 4. Né? Andou para frente assim e assim por diante. Né? E assim por diante. Né?
E aqui nós temos alguns prefixos dessas notações da base 10, né? Na maioria dos livros aparece simplesmente os prefixos, ou seja, os símbolos dessas nomenclaturas aí, né? As mais usadas são essas que estão em vermelho, né? O mega, que é 10 a sexta, o quilo, que é 10 a terceira, aparece o símbolo M e K, né? O mili, que é 10 a menos 3, o Mzinho minúsculo, e o micro, que é 10 a menos 6, que é essa letra grega Mi aqui. E você tem uma série de outros aí, né? E só para concluir aqui, na física usamos bastante essas letras gregas para referenciar algo, né? E aqui nós temos algumas simbologias, né? Algumas do alfabeto grego que significam algo na física, né? Alfa, beta, delta, epsilon, phi, gama, eta, iota, kappa, lambda e etc. E é isso, pessoal. Aqui nós encerramos então nossa primeira aula de medidas e unidades, né? Espero que compreenderam algo a respeito. Leiam lá o capítulo 1 do nosso livro texto, faça os exercícios, né? E boa aula. E até a próxima aula.